Ao ser enterrado, o espírito poderia sentir o corpo em decomposição ou se sentir sufocado por estar enterrado, caso o seu perispírito ainda estivesse ligado aos seus restos orgânicos? Sim, Letícia, isso pode acontecer, mas depende de qual foi a forma que o espírito levou a vida. No capítulo 3, tá? Da parte 2 do Livro dos Espíritos, ele vai tratar sobre o desprendimento da alma do corpo. Esse desprendimento, ele é sempre gradual, tá? Ele não é como um pássaro que foge da gaiola, porque essa é a analogia que ele usa, tá? É aos poucos, ele vai se soltando. Então, o perispírito guarda sempre alguma ligação, alguma sensibilidade com o resto orgânico. Mesmo que a alma já tenha sido desprendida, já tenha sido retirada, o perispírito, o perispírito que é semimaterial, que envolve o espírito, ele guarda ainda algumas moléculas ligadas àquele corpo lá, como a gente já viu no vídeo dos acidentados, e que tem mortes violentas. Então, o que Kardec fala pra gente, né? O que os espíritos trazem através de Kardec? Que se esse espírito for extremamente materialista, ele vai sentir sim a decomposição, ele vai sentir o sufocamento, mas isso se ele tiver tido uma vida materialista, presa à matéria, e ele usa até o termo uma vida sensual, desregrada, e muito comumente isso acontece também com suicidas. Ele usa esse exemplo para falar sobre espíritos que sentem a decomposição do próprio corpo. Porque o suicida, ele cai naquele caso que a gente falou no vídeo dos acidentados mais uma vez, de entrar no plano espiritual ainda com bastante fluido vital, sem o desgaste natural desse fluido. Então é como se ele fosse um intruso. Enquanto houver essas moléculas de ligação entre o perispírito e o corpo dele, ele vai sentir aquelas sensações, tá? Então, quanto mais materialista ou quanto maior o fluido, né, num suicida ele está em desequilíbrio, maior ele sente. Mas Kardec fala também, e os espíritos, que se você viver de maneira desprendida do material, ainda em vida, você já está se preparando. Saber se preparar para a morte é também algo que a gente precisa aprender, né? Então, existe isso, e quando isso acontece, esse desprendimento é quase imediato. O espírito pode sentir a própria decomposição? Lê, eu tô continuando aqui porque não consegui terminar lá em 3 minutos. Então, a última coisa que eu consegui dizer lá foi que a gente precisa, Kardec diz pra gente, os espíritos, que a gente precisa aprender em vida a se preparar pra morte, a saber que esse momento virá, a não se desesperar e aprender que nós espíritas principalmente, que há vida no outro plano, né? E que de fato é a vida verdadeira, porque nós espíritas acreditamos que nós somos espíritos vivendo experiências na carne. A nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Então, é por isso que ele diz que a gente precisa aprender. Por quê? Porque todos nós, no momento do desenlace, todos passamos por um grau de perturbação, sem saber onde estamos, sem saber quem somos. E aí, esse grau de perturbação, ele vai durar mais ou menos de acordo com a elevação de cada espírito. Então, quando você se prepara, se instrui sobre a vida após a morte, acredita em algo e tem uma vida menos materialista, o seu resgate é mais fácil, o seu desprendimento do corpo é mais fácil, e essa dessensibilização entre o perispírito e a matéria é mais fácil, então a chance disso acontecer é menor. Eu vou ler uma coisa aqui pra você do Livro dos Espíritos que é importante e responde o que você quer. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, respondem. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Aí vem a parte importante, né? Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, o perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Aí eu vou lá pra trás pra poder caber aqui. Em uns, é bastante rápido o desprendimento, podendo dizer que o momento da morte é mais ou menos o da libertação.
Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, quando chegada a morte, ele é quase instantâneo. Foi o que a gente falou sobre aprender também sobre a morte, né? Se preparar para a nossa morte. E, como ele disse, quem tem vida muito materialista não consegue aceitar e fica num período de perturbação muito maior quando percebe que o seu espírito está de fora do corpo e sente as dores da decomposição, sente os vermes comendo. Ele continua. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. O espírito pode experimentar. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então a gente viu sobre os acidentados violentos e, como ele fala aqui, mortes violentas, como ele fala aqui, há certos tipos de vida, né? Como você levou sua vida. Isso cada vez te deixa mais preso ao teu corpo, à matéria, por isso que ele usa a palavra sensuais, se você estava muito ligado aos prazeres carnais e pouco ligado ao espiritual. Então você estava muito preso aqui. Uma vez que você não está mais vivo, que você só sente o seu perispírito ligado ali aos despojos do seu corpo, você sente o corpo entrando em decomposição, muitos ficam presos, acordam dentro do caixão, né, em espírito, ficam presos ali. Há casos de espíritos vampirizadores que ficam ali no cemitério, sugando, maltratando, escravizando esses espíritos que estão ali perdidos, que não tiveram uma vida muito elevada.